É isso aí, galera. X-Resenha especial Dia dos Pais, após a vinheta. Tranquilos, Aguiar na área, galera. E esse aqui, pessoal, o X-Resenha especial Dia dos Pais, viu, pessoal? Vamos aqui apresentar uma história onde tem aí, né, um pai bastante desajeitado, e vamos homenagear aqui o Dia dos Pais com uma história que tem uma relação de pai e filho um pouco complicada, mas que é uma história bonita e tem uma boa mensagem ao final dela, tá? Então você pode pensar assim, o X-Resenha, então vai ter alguma história de X-Men envolvendo pai e filho. Alguns poderiam pensar, mas tem várias histórias de pai e filho nos HQs que são complicadas aí. Por exemplo, a relação do Bruce Wayne, Batman, com o seu filho Damian Wayne, que é apresentado em Batman e Filho, né? Você vê que é uma relação bastante complicada aí entre o Batman e o Damian Wayne. Bruce Wayne e o Damian têm muita dificuldade em se aceitarem exatamente como pai e filho, né? O Damian é um menino muito do cabuloso e ao mesmo tempo o Bruce Wayne também é um pai bastante inexperiente, né, cara? Ele não sabe lidar com isso. Ele não tem esse tipo de experiência, né? E ele se parece um pouquinho um comportamento que acaba a gente se chocando um pouco. Mas é uma excelente fase aqui do Grant Morrison, escreveu, né, pai e filho, né, Batman e filho no caso, né? Então poderiam pensar que era isso aqui. Mas como é X-Resenha, nós vamos apresentar a relação complicada, né, cara? E o despreparo como pai do Corsário e o seu filho, o Ciclope Scott Summers, tá? Aqui é uma história muito legal, onde apresenta aí uma reconciliação entre o Corsário e o seu filho, o Ciclope, o Scott Summers. O nome da história não poderia deixar de ser pai, né? Então, em homenagem ao Dia dos Pais, vamos resenhar essa história aqui que aconteceu na X-Men volume 7, né, cara? Da primeira série da Panini aí, quando ela pegou, né, os quadrinhos, né, da Marvel, começou a publicar aqui, ela publicava nesse formato muito legal, que é um formato magazine, galera. Acho esse formato muito interessante. E a primeira história é justamente essa história pai aqui, onde tem o Ciclope aqui, Scott Summers, indo se encontrar com o seu pai, o Christopher Summers, o Corsário, para eles fazerem uma pescaria ali, né, um piquenique em família, tá? A história foi escrita por Scott Lobdell e desenhada por Salvador Larroca, que desenhava muito bem aí os X-Men, tá? Então, galera, vamos começar aqui. Vocês vão ver o quanto que o Corsário, o Christopher Summers, é um pai desajeitado e vacilão, tá? É até meio engraçada essa história aqui, mas ela tem no final uma boa lição, assim, uma boa mensagem de redenção aqui, né, e reconciliação. Então vamos lá, já o Ciclope aqui indo lá encontrar seu pai nesse piquenique, né, no meio ali de uma área de floresta e tal. E aqui, galera, ele para um momentinho aqui, olha que mais bonito, ó. O Scott Summers para aqui para observar o horizonte, né, ver a paisagem. E aqui ele está pensando que nessa fase aqui, pessoal, essa fase aqui, na história dos X-Men, o Ciclope tinha há pouco tempo se fundido com o Apocalipse, né? Ele tinha fundido seu corpo com o Apocalipse, na sua essência tinha sido misturada, mas ele depois, né, loucamente superou essa fase, superou isso. E também foi numa época aqui que o Colossus, ele tinha se sacrificado para mitigar o vírus legado, né? Então tá uma fase bem dramática dos X-Men. O Ciclope, ele não está mais como líder dos X-Men nessa época, ele não está mais como líder, tá? E ele está aqui querendo justamente se preparar para voltar para os X-Men aqui. Então ele está dando um tempo para ele mesmo, né? E aqui também ele marcou aí com seu pai para ter essa reunião de família e os dois, vamos dizer assim, botar a conversa na mesa, né? Então tá aqui observando, bem legal o desenho de Salvador Larroca. Eu gosto bastante da arte de Salvador Larroca aqui, ó, né? E aqui, ó, legal esse detalhe do visor do passo subir do Ciclope, observando a montanha, né, cara? O horizonte aqui, eu acho bem legal essa imagem, essa splash page muito boa. E aqui na próxima página nós já vemos aqui, ó, o Corsário, Christopher Summers chegando aí numa moto bem espalhafatosa aí, com um uniforme mais, né, carnavalesco ainda. E para variar, o Christopher já chega atrasado e pede desculpa pelo atraso, né? Você vê que o pai já se atrasa, né, cara? Então já vê que o Christopher Summers é um cara meio complicado em honrar compromisso com o próprio filho, né? O Ciclope aí, o Scott Summers, tá? Mas aí já chega o Christopher Summers se desculpando pelo atraso pelo filho. O Ciclope, né, cara, bastante compreensivo, né, até o momento aqui. Ele diz que talvez ele que tenha chegado um pouco mais cedo do que o combinado. Então você vê que tá aí, ó, Ciclope e o Corsário, os dois olhando pro outro, os dois um pouco sem jeito. Tanto é que aqui o Corsário pergunta se agora é a hora deles se abraçarem. E aí o Ciclope fala, se você assim quiser, a gente pode se abraçar. Aí o Corsário desconversa e sugere
uma pescaria, né? Vamos fazer uma pescaria, filhote? Então você vê que já está aqui um momento meio sem jeito, né? Entre pai e filho, né? Entre o Ciclope aqui, o filho, e o seu pai, o Corsário lá, o pirata sideral, né? Então a história se dá nessa tônica aí, né? Uma conversa entre pai e filho. E aqui tá na pescaria lá, o Corsário aproveita para dar um cochilo, né? Você vê, ó, que encontro massa. O filho pescando, enquanto o pai ali somente, ó, tirando uma soneca aí, coçando o ovo, né? Com um lenço no rosto aqui, né, cara? Para se proteger do sol, e lá o Ciclope pescando e tal. E aqui começa, galera, o Corsário aproveitando, né? O Christopher Summers aproveitando o momento de pescador aqui. Ele começa a contar um pouco para o Ciclope as suas aventuras entre os piratas siderais, né? Ele fala aqui sobre os membros aqui, ó, piratas siderais. Ele fala aqui, ó, pouco depois de criar os piratas siderais, eu, Rasa, Shod e Hepzibah ainda acreditávamos que um punhado de rebeldes iria mudar todo o Império Shi'ar. Aí fala aqui, ó, claro que passamos muito tempo em fuga. Então ele vai contando as histórias para o Ciclope, e aí, aproveitando que está na pescaria, ele fala, né, que eles fugiram do Imperador Shi'ar, que estava caçando eles, né, aqueles rebeldes ali na época, né? Eles fugiram para um planeta chamado de Aquanox. Por isso nos escondemos no planeta aquático, Aquanox ou coisa parecida. A comida acabou na primeira semana. Sem problema, certo? É óbvio que um planeta aquático tem peixes, não é mesmo? Aí o Ciclope faz aqui, ó, tudo bem, faz sentido a história. Aí o pirata sideral aqui, né, o Corsário, fala que eles resolveram fazer uma pescaria nesse planeta Aquanox. Só que aí, cara, olha o tamanho dos peixes. Eita, pai. Aqui o Corsário fala que esse planeta não deveria ter uma indústria pesqueira muito eficiente. Porque olha o tamanho dos peixões aí que os caras foram tentar pescar, né? Os peixões iam comer os caras todos aí. Então essa história aqui pode ter sido uma história de pescador do Corsário para tentar animar o seu filho, Scott Summers, né? Então tá lá, ó, você vê que o Ciclope continua serião aí, né? Ele escuta a história do pai que tá ali rindo à toa, com essa lembrança dos piratas siderais tentando pescar peixes muito maiores do que eles. E aqui o Ciclope tal, não sei o que. E aqui, ó, continua a história. E começa aqui os tropeços e os vacilos aí do Corsário para com o seu filho, o Ciclope, né? Por exemplo, aqui, ó, eles estão fazendo a cabaninha, fizeram a cabana de acampamento e tal, e aqui o Corsário se retirou para pegar lenha, né? Lenha para fazer uma fogueira. Aí ele chega aqui, o Corsário, e pede para o Ciclope, né, fazer uma fogueira com seus raios ópticos. Aí ele fala aqui, ó, meu filho, que tal fazer aquela coisa com seus olhos? Aí o Ciclope pergunta, que coisa com os olhos, mas não estou entendendo. Aí ele pega e fala aqui, ó, o Corsário, ele diz, usa a sua visão térmica para acender a fogueira. Ele fala aqui, ó, aí até aponta os olhos aqui, ó, usa a sua visão térmica para acender a fogueira. Aí o Ciclope pede a paciência e fala aqui, ó, pai, eu não sou o super-homem, as minhas visões não têm efeito térmico, elas são concussivas, né, são rajadas de concussão. Aí o Corsário fica todo sem jeito, cara, ele nem conhece o poder do próprio filho e fala, aí fala aqui, ó, desculpa, eu confundi, né, cara. Você vê que o pai não conhece realmente o filho que tem, né, cara. Muito tempo longe um do outro. E aqui, né, o Ciclope pega e fala aqui, né, cara, esse equívoco, essa gafe aí do Corsário, faz o Ciclope falar isso aqui. O Ciclope pega e diz aqui, ó, eu sei mais sobre a rajada psicocêntrica do Câmara do que você sobre as habilidades do seu próprio filho. E aqui o Corsário pega e emenda, mas quem é Câmara? Tipo, o Corsário não tá nem aí, cara, ele nem sabe do próprio filho, não tá ligando muito pra isso. Aí o Ciclope pega e fala aqui, ó, deixa pra lá isso aí, não. E aqui, continuando, né, essa gafe, o Ciclope já abusado, né, vendo que seu pai realmente, ele é muito por fora da vida dele, né, do próprio filho, ele pega e fala, com licença pai, não estou com muita fome agora. Aí ele se distancia do próprio pai, e aqui o Christopher Summers, né, cara, o Corsário percebe as gafes, né, e se lamenta, ele se culpa por essa merda aí. Ele pega e fala aqui, ó, Christopher Summers, você deve ser o maior idiota do universo, né? Ele tá percebendo que passou muito tempo longe do filho, tempo esse que o privou de conhecer e ter intimidade com o Scott Summers e o seu irmão, né, o Alex Summers, que são filhos do Corsário, né? Aí, ó, outra gafe emendada aqui pelo pirata sideral, o Corsário. Ele chega aqui, ó, aí o Corsário, né, o Christopher Summers, ele tá aqui observando o horizonte, né, cara, o céu lá, o firmamento. Aí ele pega e fala aqui pro Ciclope, que também tá observando. Ele pega e fala aqui, ó, o Corsário, você já admirou uma paisagem tão linda? Esse vermelho é fabuloso, né? Aí o Ciclope tá ali, né, tipo, bitch, please, né? Aí ele pega, aponta pro visor dele e fala aqui, ó, Ciclope, bom, tudo é vermelho pra mim, pai.
por causa da visão térmica, sabe? E aí ele aponta para o seu visor de quartzo rubi, porque esse visor de quartzo rubi faz com que o Ciclope, né, ele enxergue tudo vermelho. Então para o Ciclope tudo é vermelho, né? Por causa do seu visor de quartzo rubi. E ele ainda reclama dizendo visão térmica, né? Ele ainda não engoliu essa visão térmica que o pai dele mandou para ele aí, né, cara? Aí de novo o Corsário deu uma bola fora aí, né, cara? Dizendo, esse vermelho é fabuloso, né? Aí o Ciclope, cara, eu vejo tudo fabuloso por causa do meu óculos, né? Meu visor especial. E aí, de novo, essa gafe, né? Aí, aqui o Corsário tenta se explicar da gafe que ele teve em relação ao visor, né? Ele não sabia, não tinha essa consciência. Ele diz, ele vai falar, mas suas rajadas são vermelhas, né? O céu tava vermelho. Foi uma falha desculpável, aceitável, né? E dá lá os dois aí. Só que o clima aqui, galera, o clima aqui ficou chato, o clima ficou meio sem graça, né, cara? Um pouco delicado depois dessas gafes que o Corsário vinha cometendo, demonstrando ter a menor intimidade com seu filho, né? E aqui o Ciclope está o tempo todo pensando em perguntar algo para o seu pai, o Christopher Summers. E aí quando ele vê que o Corsário diz que talvez não foi uma ideia tão boa ter essa reunião de família aqui, talvez não foi tão legal essa ideia de reunir os dois, ele diz que está a fim de ir embora. Então eu vou embora porque essa reunião não está dando errado. E aí quando ele vê o pai se distanciando, o Ciclope pergunta para o Corsário: por quê? Ele fala aqui, ó. Por quê, pai? Por quê, pai? E aí o Corsário retruca: por que o quê? E aí o Ciclope manda a real questão aqui, ó. Por que você nunca procurou a gente? Por que você nunca procurou a gente? Eu e o Alex, você nunca voltou. Porque ele, né, o Ciclope e o Destrutor, o Alex Summers, eles foram, né, eles tiveram que... Porque aqui é mostrado a origem do Ciclope, né? Dá um flashback mostrando a origem do Ciclope. E aqui fala o Corsário, né? Scott, eu sou o criador dos Pratos Siderais. Não somos X-Men, mas tentamos fazer do universo um lugar melhor. Tenho uma responsabilidade para com inúmeras formas de vida que dependem de nós. Então ele tenta se explicar aqui com essas palavras o Corsário, né? O Christopher Summers. Só que aí na página seguinte nós temos o Ciclope já muito irritado com essa resposta do Corsário, e ele pega e retruca aqui, retruca aqui, né, o Ciclope. E para com a sua própria família. Né? Ele fala aqui, ó, e quanto a sua responsabilidade para com a sua própria família, com seus filhos. A última coisa que me lembro é das suas costas enquanto você brigava com o manche do avião. Você gritou, põe os paraquedas e pulem já. Tipo, aqui é mostrado, né, a origem do Ciclope e também do Destrutor, né, que eles estavam no avião, né, com os seus pais, né, tava o pai, a mãe do Ciclope e do Destrutor. De repente o avião entrou em pane, ele ia cair, né, o avião ia cair de qualquer jeito, e aí os pais colocaram aí os paraquedas dos filhos, e os filhos tiveram que pular de qualquer jeito para se salvarem, né? Então tá lá eles pulando aí, ó. Tanto o Ciclope quanto o Destrutor saltaram do avião com os paraquedas que tinham lá, né? E aí o Ciclope tá puto porque o pai dele sobreviveu, mas o Corsário nunca voltou para saber do paradeiro dele e do irmão dele, né? Ficaram órfãos, mas os órfãos não sabiam que o pai estava vivo, então eles eram órfãos na verdade, né? Só que aí aqui o Pirata Sideral explica, né, que assim que o Scott Summers e o Alex Summers eles caíram, né, eles pularam do avião. Fala em avião, ó, passando alguma coisa aí, um helicóptero, um helicóptero passou. E assim que o Scott Summers e o Alex Summers saltaram do avião com os paraquedas que o pai, né, o Christopher Summers e a mãe, né, deles colocaram, né, ele, tanto o Pirata Sideral, né, o Christopher Summers quanto a esposa dele foram teleportados para uma outra dimensão, para um outro planeta. Eles foram pegos, assim, né, entraram numa fenda dimensional e eles foram meio que sequestrados por seres de outro universo, né, de outro mundo, né? E lá, né, ele se viu em outro mundo completamente desconhecido do nada. Ele estava caindo no avião, de repente ele foi teleportado, né? Ele fala aqui, ó, eu e sua mãe fomos capturados por um império alienígena, Scott. Por Deus, tenta imaginar como foi pra nós. Tipo, eles foram capturados pelo Império Shi'ar, né? É exatamente isso, eles foram parar lá no Império Shi'ar. Ele fala, por Deus, ele fala isso aqui, ó, pro Ciclope aqui, ó. Por Deus, tenta imaginar isso. Aí ele fala aqui, ó, no instante nos despedimos em um avião em queda. No outro, somos teleportados para outro lado do universo conhecido. Você acha que eu não queria estar com vocês dois? E aqui mostra, né, o Christopher Summers e sua esposa, né, os pais do Ciclope, né? E depois mostra aqui, né, eles lá no planeta Shi'ar, né, cara, lá no planeta Shi'ar, no Império Shi'ar, mostrando o seguinte aqui, ó. Aí ele fala aqui, o Corsário, Catherine, no caso a esposa dele, mãe do Ciclope, ele fala aqui, a Catherine foi assassinada.
naquele momento me senti que minha vida acabou, né? Então mostra aqui o Corsário presenciando, né, cara, a morte da própria esposa pelas mãos dos membros lá do Império Shi'ar, né, cara? É um negócio bem complicado aí do Corsário. Aí, todo avião passando, tá demais hoje, hein? E aqui o Ciclope fala aqui, ó, não ouse usar a morte de minha mãe como desculpa para nunca nos procurar, né? Então o Ciclope tá enfesado com isso aí, ele não tá aceitando essas desculpas do Corsário ainda, essa justificativa, né? Ele fala aqui, ó, não ouse usar a morte de minha mãe como desculpa para nos abandonar, não ouse. Esse não foi seu motivo para não voltar. Você teve várias oportunidades, droga, um monte de oportunidades e não voltou. Então ele falou isso aqui na cara do Christopher Summers, né? E aí o Christopher Summers, o Corsário, tenta responder o filho, né? E fala aqui, ó, o que devo dizer, Scott? Que não me importava com você e Alex, que preferia que meus filhos tivessem morrido. E aqui o Ciclope emenda, né, uma palavra bem dura para o seu pai e fala aqui, ó, você nem chegou a pensar tanto sobre nós. Você nunca voltou, nem mesmo tentou descobrir o que houve. Se os X-Men não tivessem te ajudado a derrubar o Imperador Shi'ar, você nunca descobriria que nós dois sobrevivemos. Você nunca se importou conosco. Nunca. E aí ele falou isso, o Corsário achou muito duro essa repreensão e achou injusto. E aí ele danou uma tapa com as costas da mão no rosto do Ciclope aqui, né? Ele deu uma tapa aí no rosto do seu filho com as costas da mão assim, ó. Pá! Então isso pegou pesado aí no coração do Corsário, né? E aí o Corsário pega, né, cara, dá as costas pro seu filho, o Ciclope tá aqui sentado e fala, bela solução pro caso, né? Bela solução pro caso, batendo no próprio filho e tal. E aqui ele fala aqui, ó, o Ciclope continua falando aqui, ó, sabia que eu e Jean nunca mais falamos em ter filhos? Nunca, e sabe por quê? Porque tenho medo de morrer, pai. Medo de ser o tipo de pai que você foi pra mim e Alex. Medo de acabar com a vida de uma criança como você acabou com a minha. Então é revelação aqui, é lavagem de roupa suja aqui entre os dois, tá? E aqui continua o Ciclope falando aqui, ó, que ele teve um filho com a Mad, né, a Madelyne Pryor, e ele foi obrigado a distanciar do Nate, o filho dele, né? Só que depois que ele conseguiu voltar a procurar o filho, ele viajou, ó. Ele fala aqui, ó, eu tive um filho com a Mad, quando fui forçado a abrir mão de Nate, logo fui atrás dele. Segui meu filho até 2000 anos no futuro. 2000 anos, pai. Você nem pensou em viajar alguns anos luz até a Terra para nos procurar, mesmo tendo a capacidade de fazer isso. Então me diz, por quê? Me diz por quê? E aí aqui o Corsário começa a ficar calado e começa aos poucos a chorar, cara. Ele se distancia do filho, ele ouve essa verdade dura, né? E aqui, com lágrima nos olhos, ele revela para o Scott a real disso tudo aí, né? Ele fala aqui, ó, eu nunca voltei porque tive vergonha. Ele fala aqui que não voltou porque ele teve vergonha do que aconteceu com ele e a família dele, né? E ele pega e fala aqui, ó, continua falando aqui o Corsário. Tem que entender, Scott, não pude fazer nada para salvar você e Alex, além de jogar os dois do avião. Não pude salvar a vida de sua mãe, que foi assassinada diante dos meus olhos. Que tipo de marido eu fui? Que tipo de pai eu fui? E ele pega e falou aqui de novo, ele pega e emenda aqui, ó, falando pro Scott. Ele pega e fala aqui de novo aqui o Christopher Summers. Achei que a melhor coisa seria ficar o mais longe possível de vocês. Eu já tinha falhado em salvar minha família de todas as formas possíveis. Todos os dias eu pensava no quanto suas vidas seriam melhores sem mim. Pode não ter sido a coisa certa, Scott, mas passei o resto de meus dias tentando proteger todo o universo pra, não sei, compensar o fracasso ou proteger minha própria família. Então ele fala isso aqui, ó, tudo pro Scott, tentando justificar a sua ausência de tantos anos sem procurar saber dos próprios filhos, né? Aí aqui ele fala, né, finalmente o Corsário fala que ele sente muito por isso, que pede desculpas, pede perdão ao filho por todos esses anos de ausência, né? E aqui o Ciclope parece entender, né, cara, toda a confusão, todo o problema do pai, até porque o Ciclope também teve problema sendo pai do Nate, né, do Nathan Summers, né, do Cable, né? Mas aí ele fala aqui, ó, o Ciclope já um pouco mais aliviado por ver que o pai tá bem triste, né, cara, e bem, vamos dizer assim, arrependido de tudo que ele fez, né, e não ter procurado antes os próprios filhos, né? Aqui o Ciclope fala aqui, o Ciclope, posso fazer outra pergunta, pai? Você ainda está com fome? E aí os dois, ó, se encaram aqui, né, se olham por um tempo, entendendo os seus problemas e os perdoando, assim, né, num olhar mútuo, né? Não se perdoam não, no caso, o Pirata Sideral, né, o Christopher Summers sente o perdão do filho nesse breve momento que eles se encaram aí, né? Pela expressão corporal dos dois, e fala aqui, ó, o Corsário responde a pergunta do filho, né? Você ainda tá com fome, né? E aí o Corsário fala, tô com uma fome enorme, né? E aí os dois, cara, terminam a história aqui, ó,
na frente de uma fogueira que não foi acendida pelo raio óptico do Ciclope, é claro, né? Na frente de uma fogueira, e aqui o Ciclope começa a lembrar de momentos felizes com o pai dele, quando ele conversava com o pai até altas horas da noite e dormia em seu colo. E aqui termina com o Christopher Summer abraçado com seu pai e o Ciclope dormindo aqui no ombro do pai, né? E aqui tem um pensamento do Ciclope fechando a história, que é o seguinte, o pensamento do Ciclope. Meu pai, acho que nunca vou entender esse homem, mas sempre vou amá-lo. E assim termina, galera, essa história bem bacana aí dos X-Men, né? No caso, a história do Ciclope e seu pai, o Christopher Summers, o Corsário. História escrita por Scott Lobel, desenhado por Salvador Larroca. Pai, indico ler essa história, pessoal. Então é isso aí, galera. Quem gostou, dá uma curtidinha aí, pessoal. Se inscreva no canal, tá? Compartilhe esse vídeo com seus amigos e amigas. E até o próximo. Aguiar, tenho que falar, pessoal.